no vício, todas as coisas começam a chamar a pessoa para cada vez mais se afundar. Então acredito que foi isso que aconteceu no meu pai. Então quando eu lembro que nesse tempo a minha irmã, ela era pequenininha, mais velha, e ela foi morar com o meu avô, porque eram muitas brigas, né? E a minha irmãzinha nasceu. Então eu tenho duas irmãs, a Ana e a D nasceu. Né? Então ficou eu e a D. E o mais engraçado é que a D teve um monte de problema. Ela ficou muito tempo no hospital. Hoje é uma mulher saudável. Só que eu e a D, a gente conviveu mais com essa violência, essas brigas. Meu pai chegava tão bêbado, abençoado, abençoado. E a minha mãe, né, na cabeça dele, falando, reclamando e um monte de coisa. As mulheres, elas são assim, né? Qualquer coisa que você faz, dependendo, elas vão ficar falando na sua cabeça. É normal, isso faz parte do casamento. Mas a minha mãe era diferente. Ela realmente focava, parece, na cabeça do meu pai. E isso ia alimentando coisas ruins. Não sei o que acontecia com aqueles dois, tá? E voltando na história aqui, os dois brigavam muito. Eu lembro do meu pai muitas vezes agredia minha mãe, mas isso que eu tô falando muitas vezes são muitas vezes mesmo, tá? Porque lembro que eu fiquei até os meus 9 anos praticamente vendo essas coisas. Teve um tempo que eu fui morar com a minha tia, né? Morei um pouco com a minha avó, morei com a minha tia, morei com meu avô, então morei com um monte de gente que eu agradeço muito. Se eu não tivesse morado, não saberia o que eu estaria fazendo agora. Então, a família, a base de tudo, é muito importante você ter a família guardada sempre aí no seu coração, tá? Mais uma vez, se inscreva aqui no canal, é muito importante. Estou falando um pouco do meu testemunho. Ó, estou aqui com a Bíblia do meu lado para dar forças para a gente continuar, para a gente ter esperança, fé e acreditar que em um futuro todas as coisas vão ser boas. E realmente eu acreditei que no futuro as coisas iam ser boas e hoje eu estou aqui gravando para você com muita gratidão. E são cenas, abençoada, abençoada, que não tem como você não lembrar, né? Do seu pai puxando o cabelo da sua mãe, do seu pai batendo na sua mãe, do seu pai bebendo, caído. Muitas vezes a gente via ele caído no chão, sabe? E sabe quando você é uma criancinha e você não pode ajudar, você meio que fica incapaz ver o seu pai naquela situação e você é uma criancinha e não poder ajudar os dois, não poder separar os dois. E minha mãe batia no meu pai e meu pai batia na minha mãe e ficava tipo um UFC dos dois. Isso muito acontecia porque meu pai ele trabalhava, que eu lembro, ele já chegava bêbado em casa. Chegava praticamente quebrando as coisas, jogando as coisas. E minha mãe também empilhava nisso e quebrava tudo também. E quantas vezes eu me lembro da gente, eu e minha irmã mais nova, minha mãe, ter que sair de casa de madrugada, no frio, sabe, sem uma roupa adequada, ir para casa dos outros, ou sei lá, sair de madrugada sem saber para onde ir, entende? E isso foi muito tempo, tá, da minha vida, a gente fazendo isso. Tanto é que eu e minha irmã a gente já ficava arrumado, né? Porque a gente sabia, olha só pessoal, que o meu pai ia chegar, ia começar a brigar e a gente ia ter que sair correndo da nossa casa. A nossa casa não tinha luz, a nossa casa não tinha banheiro, a nossa casa não tinha mesa, não tinha sofá, sabe? Era uma casa com, eu lembro que era uma casa com um quarto onde tinha um guarda-roupa muito velho, tinha até uns ratinhos lá de vez em quando, uma TV naquelas tubo antiga e só vivia praticamente quebrada. A gente conseguia assistir de vez em quando,
mas a maioria das vezes ela estava quebrada porque meu pai destruía tudo. Uma geladeira dessas, sabe, dessas vermelhas, bem antiga mesmo, retrô, e que eu lembro umas bacias, umas vasilhas lá. Basicamente é isso que eu. Uma cama deles, né? E a nossa caminha. E só isso que eu lembro. Né? Lembro de momentos, de poucos momentos que a gente estava felizes juntos. Meu pai era muito bom quando ele não bebia. Uma excelente pessoa, uma pessoa tipo agradável, sabe? Uma pessoa que, sem dúvida, a melhor pessoa do mundo era meu pai. Só que quando ele bebia, ele se tornava a pior pessoa do mundo. E a minha mãe sempre cuidou da gente, deu o máximo que a gente pôde. É isso que eu quero falar pra você, pessoal. Por mais que você olhe para seus pais e vê que eles não fizeram aquilo que você gostaria que eles fizessem por você, eles fizeram o melhor. Eu fui em vários treinamentos, fiz várias mentorias, busquei muito conhecimento e sabedoria para entender que os nossos pais, eles dão o melhor pra gente naquele tempo, né? O que eles podem fazer, eles dão pra gente o melhor. Então, possivelmente o pai do meu pai, ele possivelmente não, ele foi um agressor também, ele bebia, pode ser que ele batia na minha avó, e meu pai foi levando isso, né? Fiquei sabendo um tempo que os meus pais, os meus avós, da parte de pai, meu pai saiu da casa deles logo quando ele era novinho e foi morar com outra família. Então, digamos que foi um abandono tanto da parte do meu pai quanto da parte dos pais deles. E a família do meu pai morreu muito novo. Meu pai morreu com, ó, eu já falando algo. Meu pai morreu quando ele tinha 45, 44, 45 anos. Então imagina, uma vida toda, 9 anos praticamente. A gente viu briga, a gente viu confusão, a gente viu o mal, tá? Eu falo pra você, nesse vídeo aqui que eu vi o mal naquela casa, tá? Eu lembro que uma vez meu pai pegou uns gatinhos que tava lá, não sei como apareceu, ele pegou e jogou na parede. Tá vendo essa parede aqui? Ele jogou os gatinhos, eu lembro que eram uns 3 gatinhos, ele pegou os gatinhos e jogou na parede, tá? Matando os gatinhos. Tinha um mal dentro dele, tá? O espírito dele não estava bom. E a gente, por mais que a gente é criança, a gente sabe. A gente sabe quando um olhar ele é do mal. E no meu pai, quando ele bebia, ele tinha algo do mal dentro dele. Então, se você bebe, ainda insiste em alimentar o vício, existe algo mal dentro de você, por mais que você não aceite, mas está lá se alimentando todos os dias da sua vida, quando você bebe, quando você fuma, quando você usa drogas, tá? Eu vi o mal no olho do meu pai, tá? Eu criancinha lá, eu vi. Eu lembro que meu pai pegava garrafa dessas de cerveja, copo, lâmpada e começava a mastigar, tá? Ele mastigava o vidro. Não sei se alguém falou isso pra você, né? Mas naquele tempo meu pai fazia isso. Pegava o copo, esses copos americanos, começava a comer o copo na nossa frente, tá? E deixa eu tomar minha água. Toma sua água, porque a história é longa, tá? Meu pai comia copo, comia as lâmpadas lá. E eu vi o mal, tá? Naquele olhar. Quando ele tava bom, não. Agora, quando ele bebia, eu tava vendo o mal. Pessoalmente. Então, fiquei de cara a cara com o mal. Logo quando eu era criancinha. Né? Quando eu fui criancinha. E minha infância foi muito conturbada por causa disso tudo. A gente tinha que ficar correndo para um lado para o outro. Muitas vezes a gente não tinha comida dentro de casa porque ele pegava e jogava tudo que tinha. E sabe, a nossa vida realmente foi um inferno. Quando os dois estavam juntos, meu pai, um alcoólatra, bebia e destruía tudo. Tá? Então foi um inferno. Praticamente a gente viveu
Eu vivi praticamente um inferno na minha infância, tá? Porque não é normal uma criança passar pelo aquilo que a gente passou. E não é normal uma criança também na favela passar pelo que ela passa, não é normal uma criança na África passar pelo que ela passa, com fome. Então eu não estou falando só da minha vida, mas estou falando de todas as crianças que passaram por algum momento difícil na vida delas. Mas eu te garanto uma coisa, tá? Esses momentos fizeram a gente crescer, fizeram eu e minhas irmãs crescer de um modo que jamais poderia ter feito. Então sou muito grato por ter compartilhado esses momentos ali com meus pais, ter aprendi muito como não ser um homem, né, um alcoólatra igual meu pai era. Então, tudo que meu pai fazia, eu decidi fazer ao contrário, tá? Então, se seu pai faz algo de errado, faça ao contrário. Minha mãe sempre foi uma mulher que ajudava as pessoas com todo o coração. Acredito que todas as mães são assim. Tira do dela para dar para outras pessoas. Só que a minha mãe, de vez em quando, tá, percebendo algumas coisas, ela fazia algumas coisas que eu não gostava. Então minha mãe benzia as pessoas e isso me deixava extremamente chateado, extremamente nervoso. Então você imagina, meu pai bebia, fumava, não sei se usava drogas, não lembro. Minha mãe começou a ir para esse lado, né? E quantas vezes